7 valentes de Davi. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus, nessa noite. Todos os irmãos achou? Vamos ler juntos para a glória de Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bersebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, e este era Adino, o asnita, que se puseram a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, e este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar com a mão pegada na espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. A igreja podemos assentar nesta noite. Eu queria também adorar o meu Senhor nesta noite, porque eu amo adorar a Ele. Não sou cantora, mas eu gosto de adorar. Não sou também pregadora, mas eu sei dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura e que Ele também leva para o céu. Isso eu sei dizer, e melhor pregação que essa não existe, porque esse é o nosso Jesus. Vamos adorar. Se você conhecer, adora junto comigo nesta noite. Libera o teu Espírito, vem me renovar, transforma a minha vida, queima as minhas culpas, nasci pra te adorar. Libera o teu Espírito, vem me renovar, transforma a minha vida, queima as minhas culpas, nasci pra te adorar. Mais uma vez estou a te pedir, Senhor Jesus, eu quero prosseguir, eu não vou parar, se parar eu morrerei. Eu quero é viver pra fazer o teu querer. Te amo, Jesus, te amo, sem ti não sei viver. Aleluia! Oh, glórias ao nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu sei que os meus irmãos já ouviram falar sobre o rei Davi. Eu sei que os irmãos já estudaram sobre esta palavra, mas o Senhor colocou esta palavra para trazer nesta noite no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou dentro do meu coração nesta noite. Pedir ao Senhor que trouxesse algo que a igreja precisasse ouvir. Às vezes nós não queremos falar, às vezes tem pregações que Jesus manda eu falar e às vezes a gente não quer, mas o Senhor manda, a gente tem que obedecer, né? E assim o Senhor vem se fazendo para a glória do nome dele. Eu sei que essa passagem, irmãos, já é uma passagem bem conhecida, mas para nós entender um pouquinho mais sobre essa história, vamos voltar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22, que é onde tudo começa, sobre a história desses valentes, desses homens corajosos que seguiam o rei Davi. No livro de 1 Samuel, no capítulo 22, vai falar, irmãos, que Davi, quando ele entra na caverna, chamada Caverna de Adulão, muitas das pessoas, muitas
pessoas falar sobre esta caverna, mas ao meu ponto de vista, eu vejo essa caverna como um deserto, que às vezes os desertos da nossa vida, que o Senhor às vezes nos leva, é para que nós venha ficar a sós com Ele, é para que nós venha aprender mais com Ele, é para que nós venha ter mais intimidade. E às vezes, quando a gente entramos nestas cavernas, é ali que o Senhor vai nos ensinando como guerrear, como lutar nossas guerras, porque a vida do crente não é fácil. O crente que disser que tem a vida fácil, ele não está servindo a Jesus verdadeiramente, porque a vida do crente é um campo de batalha. Hoje você luta, amanhã você vence, depois vem luta, depois você vence, e assim prossegue a nossa vida até a volta do Senhor. Nós nunca, Jesus, quando Ele nos chamou, Ele nunca prometeu para nós que ia ser fácil. Tem pessoas aí que pregam, que diz: venha que tu vai receber a chave de carro, venha que tu vai receber a chave de casa, venha que tu vai sair com os bolsos cheios de dinheiro. Mas o evangelho do Senhor, o Senhor prega é cruz, o Senhor prega é que nós não vamos ter vida fácil não, mas o Senhor diz assim: eu venci. Então se Ele venceu, eu e você também vamos vencer, né? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci. Então se o nosso mestre venceu, nós também vamos vencer. Então aqui Davi, quando a gente vai olhar para a história do rei Davi, nós sabemos que Davi, ele era um homem muito de guerra. Depois da guerra que ele foi com o Filisteu, com Golias, a gente vai ver ali toda a história dele até aqui, no capítulo de número 22, que Davi, ele começou a ser perseguido por Saul, por conta de inveja. A gente vai ver muitas coisas que aconteceu na vida dele, e Davi passou por muito tempo tendo que se esconder para não morrer. Só que Davi chega aqui nessa caverna, chamada Caverna de Adulão, e quando ele chega aqui, irmãos, me chamou muita atenção, porque nestes versículos aqui, eu quero ler para os irmãos, diz assim: então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-se seus irmãos, toda a casa de seu pai, e desceram ali a ele. Juntou-se a ele todo homem que achava-lhe aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele fez chefe deles, e entraram com eles uns 400 homens. A história de Davi com estes homens valentes começa aqui, dentro da caverna de Adulão. Primeiramente chega Davi dentro da caverna para se esconder da ira de Saul. Logo em seguida a palavra do Senhor diz que vai chegar homens ali, homens que a palavra deixa bem claro, homens que se achavam em aperto, homem que se achava endividado, homens de espírito desgostosos. Já imaginou os tipos de homens que entrou aí dentro dessa caverna? Como que seriam estes homens? Homens desprezados pela sociedade, homens que ninguém dava nada para eles. Mas como Davi tinha uma visão que Deus deu para ele, Davi olhou para aqueles homens, focou os olhos neles, e ali Davi pôde ver naqueles homens, homens valentes de guerra. E a palavra do Senhor diz que estes homens, que ninguém dava nada por eles, foi treinado por Davi. A palavra do Senhor também nos diz que Davi se fez chefe deles, e 400 homens ficaram ali aprendendo as artes da guerra com Davi, porque lá na frente Deus estava preparando grandes guerras para ele. E aqui começa a história desses homens valentes, a qual nós já citamos aqui na palavra do Senhor. E engraçado mais ainda, quando a gente para meditar na palavra do Senhor, na caverna foi 400 homens. No capítulo que lemos de 2 Samuel vai dizer 37. E é engraçado que quando a gente começa a ler, se torna 3.
3 valentes. 3 homens valentes. 3 homens de Deus. Os que foram mais ali que Davi, eu creio que Davi colocou os olhos neles, fitou os olhos nele e escolheu para ficar lado a lado, ombro a ombro com ele. E quem eram esses 3? Quem eram esses 3 valentes que a gente leu nesta noite? O primeiro era Josebe-Bassebete. Ele sozinho matou 800 soldados, sozinho. Depois dele veio Eleazar, que é o que eu quero falar nesta noite. O cenário que o povo está aqui, irmãos, é um cenário de guerra. É um cenário de batalha travada. Eu quero aqui trazer para os irmãos o significado primeiro desses 3 valentes de Davi. O significado do primeiro, Josebe-Bassebete, significa apaziguador, aquele que acrescenta. O significado do nome de Eleazar quer dizer Deus ajuda. E o significado de Sama, que é o próximo, significa fama ou renome. Esses são os significados desses 3 valentes corajosos do rei Davi. Homens muito bem treinados por ele, homens que foram fiéis, homens que foram muito leais ao rei Davi, homens muito habilidosos, que puderam aprender diretamente com ele. Homens dispostos a lutar. Eles não queriam saber que tamanho era o exército que vinha. Para eles pouco interessava a multidão, porque eles sabiam que se o rei Davi fosse para a peleja, eles sabiam que eles iam ganhar, porque a mão de Deus estava sobre Davi. Então aqueles homens ali, eles entravam com tudo nas pelejas. Eles não queriam olhar para quantos carros tinha, eles não queriam olhar quantos cavaleiros tinha, eles não queriam olhar quantos homens estavam ali, não. Eles queriam saber que se Davi fosse, ele estava ali ombro a ombro com Davi. Que chova, que faça sol, ele estava do lado de Davi. Não olhava jamais para o tamanho da multidão. Por isso que esses 3 aqui se destacaram. De 400 foi para 37, e de 37 ficaram os 3. E a palavra do nosso Deus vem dizer que o cenário aqui é de uma grande guerra. O lugar em que eles estavam aqui chamava de Pas-damim. E eu estava pesquisando sobre este lugar que eles estavam, e o significado diz que o nome deste lugar se chama Fortaleza de Sangue. Meu Deus! Um ambiente de guerra, um ambiente em que os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, o que é que aquele povo ali queria, irmãos? Aquele povo ali queria sangue. Eram homens malignos, homens sanguinários, homens que não estavam nem aí para nada. O que era que eles queriam? Eles queriam roubar o que o povo de Israel tinha. Então o ambiente aqui era para ser uma grande guerra. Mas o lugar também nos mostra que neste lugar aqui chamado Pas-damim, que se chama Fortaleza de Sangue, estava ali habitado por Davi e seus valentes. E o que é que eu aprendo com isso aí? Aqueles homens que estavam ali defendendo, estavam defendendo algo que foi dado da parte de Deus. Era um povo que tinha a obrigação de defender aquela terra. E os filisteus queriam vir tomar. E eu abro um parêntese aqui nessa noite para te perguntar: você já pensou em desistir? Ou você quer avançar e tomar de conta daquilo que o Senhor te deu? Do pouquinho que o Senhor te deu. Porque aqui eles estão dispostos a cuidar daquele pedacinho de terra que Deus deu. Esses homens valentes que não olharam para o tamanho daquela multidão de homens, porque os filhos de Deus eram muitos, mas eles estavam ali para lutar, para guerrear.
principalmente no lado dos crentes. Satanás seta as almas, as vidas e as pessoas despreparadas. Estão recebendo as setas do inimigo e estão vendo como não tem nada a ver. Se não der certo, divorcia e depois arruma outro, depois arruma outra, e se esquece que o casamento é algo que foi estabelecido pelo céu e o Senhor não está nisso de separação. O Senhor, Ele nos mostra a palavra dele para que aqui nós venhamos a aprender a guerrear por nossa casa, por nossa família, por nosso lar. Meus irmãos, está virando moda a separação de crente. Muita gente não quer mais lutar não por suas casas não. Maridos não quer mais lutar pelas esposas, esposas não quer mais lutar pelos maridos, as mães não quer mais lutar pelos seus filhos, não quer mais pagar o preço. Aí depois que o filisteu vem e leva, fica com as mãos abanando, mas Senhor, o que foi que eu fiz? Aí o Senhor diz: o que foi que tu fez? Andou despreparada? Prepare, meus irmãos, um altar dentro da tua casa. Olha, prepare um altar de oração, um altar de adoração. Blinde a tua casa de oração. Peça ao Senhor para enviar os anjos dele para acampar na tua casa. Peça a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua casa. Consagre o coração do teu esposo no altar de Deus. Consagre o coração da tua esposa no altar do Senhor. Consagre o coração dos teus filhos no altar de Deus. E o Senhor vai trabalhar. Tem tanta gente aí, irmãos, que se levanta, não tem nem tempo para buscar o Senhor, para orar, para agradecer. Tantos livramentos que o Senhor nos dá durante o dia, tantos livramentos que o Senhor nos dá durante a noite, mas nós se esquecemos de agradecer, porque o Senhor não dorme. A palavra dele diz que ele não dorme, ele fica trabalhando, 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 e às vezes nós estamos como? Dormindo, no sono. E nós precisamos acordar, precisamos nos blindar, revestir as armaduras e ir para a guerra. Porque esse soldado aqui, valente, corajoso, Eleazar, ele se revestiu. Sabe o que a palavra do Senhor diz, irmãos? Que quando os filisteus vieram para a peleja, quem estava ali fugiu. E tem guerra, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, tem guerra que vai ser só você e Deus. Tem guerra que a pastora não vai poder te ajudar, o pastor Luiz não vai poder te ajudar. Eles também têm as guerras dele. Tem guerra que vai ser com eles e com você. Tem guerras que vai ser com as irmãs do ciclo de oração. Tem guerras que vai ser com os obreiros. Todo mundo pode se juntar, todo mundo pode orar, mas tem guerras que em particular é só você e Deus. E aqui o povo fugiu. Ficou só os 3 valentes para defender este pedaço de terra. O primeiro matou sozinho 800. Aí Eleazar, a palavra do Senhor diz que o que era que ele tinha, irmãos? O que era que Eleazar tinha? Somente a espada. Ele só tinha a espada. Ele pegou a espada dele e foi para a guerra. E qual é a tua espada? Aqui
cansa. Tem hora que nós quer parar. Tem hora que nós quer desistir. Tem hora que nós quer recuar. Tem hora que nós quer deixar de olhar para o alvo. Tem hora que nós quer olhar para o lado. Tem hora que nós quer olhar para o outro. Tem hora que você olha para dentro do barco e pensa que Jesus não está e você quer pular fora. É desse jeito. Tem hora que nós cansa e o Senhor nos entende, irmãs. O nosso Senhor, Ele também nos entende. Mas eu te digo uma coisa nessa noite: o nosso Senhor, Ele também é sustento. Ele também chega e nos fortalece. Ele nos sustenta, irmãs. Quando eu e você está cansada, sobrecarregada, Ele chega na hora certa e Ele diz: minha filha, eu estou aqui, eu te ajudo. Levante essa mão, vai para a guerra, vai para a peleja, porque a vitória é tua. Aí o Senhor vai e diz assim: e esta peleja não tereis que pelejar. Parai, fique em pé e veja a salvação do Senhor. Esse é o Deus que eu e você serve, o Deus que vai na frente da peleja, minhas irmãs. Será que vou fazer 30 anos de casada e meu casamento, irmã, sempre foi uma luta travada, sabe? Eu tenho 3 filhos, 6 netos. As bênçãos da gente, nossos netos, né, irmã? É maravilhoso ser vó. Meu Deus, eu amo meus netos. Meu casamento sempre foi, irmãs, cheio de tribulação. O meu marido, ele foi no passado, porque eu já declarei na vida dele que foi, é passado. Mas às vezes a gente precisa contar como testemunho. Meu marido lá atrás, ele já foi igual Nabal, o esposo de Abigail. Irmãs, eu sofri no meu casamento. Eu lutei. Há 11 anos atrás, quando o Senhor teve misericórdia de mim, me alcançou, e eu tive aquele encontro que os irmãos aqui já tiveram, que eu aceitei o Senhor na minha vida como Senhor e Salvador, como meu dono, porque Ele é meu dono. Quando eu vim para o Senhor Jesus, só eu e Jesus sabia como eu vinha. Eu vinha igual aquela mulher encurvada, minhas irmãs. Eu vinha tão sobrecarregada de tanta coisa que eu não olhava nem para cima. Foi assim que Jesus me encontrou. Por isso que hoje meu coração se alegra em servir esse Deus, porque só eu sei o que meu Jesus fez na minha vida. E você ter um marido assim, você servir a Deus. E eu comecei a caminhar, porque meu testemunho, irmãos, é muita coisa. Se fosse para me contar, ia ser a semana todinha. Glória a Deus. Mas eu estou pulando por cima. Quando eu vim para a igreja, logo de cara o Senhor já me botou para fazer a obra, para trabalhar. Fiquei com 5 de oração ajudando minha pastora. E irmãs, quando eu estava na igreja, eu tinha que atender o telefone, correr lá no meio da rua, porque se eu soubesse que eu estava na igreja, ele queria vir jogar minhas coisas na igreja, ele me esculhambava. Eita Jesus! E quando era época de festa, eu queria estar lá ajudando a minha pastora. Eu sempre gostei de ser envolvida na obra de Deus. Eu nunca gostei de ficar parada. Eu quero ser útil na obra do Senhor. E era tão difícil. Muitas das vezes eu vinha chorando. Só a minha pastora conhecia. Aí eu dizia: ore por mim. Eram muitas noites, irmãs, de lutas, de peleja. Mas eu estava ali com um sorriso no rosto. Ninguém sabia das minhas guerras. Mas eu estava ali lutando. Sabe, irmãs? Eu orei 3 anos, quase 4 anos por ele, para o Senhor salvar. E quase que ele morreu. Ele bebia muito, arrumava problema na rua. A gente via a hora chegar uma notícia. E eu ali nas guerras, nas pelejas. E quando eu chegava da igreja, eu estava bebendo na porta. Mas também, irmãs, eu também sempre fui uma crente também, meia valente também, sabe? Em momentos que eu me calava. Mas tinha momentos também que Deus me dava uma espírito de ousadia tão grande, sabe? Às vezes eu chegava da igreja, do culto, ele estava bebendo na porta. Uma vez eu falei para ele: bebida da calçada para a rua, dentro da minha casa não. Eu não aceito. Porque antes de eu aceitar Jesus,
Eu bebia todas, mas ele era uma forma que eu tinha de esquecer os problemas. Jesus me alcançou, irmãs, quando eu já estava quase um pezinho para virar alcoólatra. Aí você pode perguntar, mas você gostava? Não, era ruim. Mas eu bebia porque eu queria esquecer. Aí quando eu ia fazer as compras, eu enchia a geladeira, eu bebia todas, irmãs. E o dia clareando, ia para a missa bêbada, de ressaca, era assim. Minha vida era só o Senhor na minha vida mesmo. E neste dia que eu já tinha ido para a igreja, aceitei Jesus. Quando eu cheguei da igreja, ele estava na porta bebendo, com a chave do carro aqui no bolso, e começou a me esculhambar. E eu entrei para dentro de casa. Jesus, tem misericórdia, estou chegando agora para a tua casa, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí ele entrou e me ameaçou. Ele disse, olha, se tu não me der a chave do carro, ele com a chave aqui pendurada. Tu foi para a igreja, levou a chave para mim não sair. Se você não me der essa chave, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou lá no banheiro e volto já. Irmãs, a minha oração foi 1 minuto. Eu me ajoelhei ali no pé da minha cama e disse, Jesus, ó Senhor, tu tá vendo as ameaças. Eu cheguei agora, Senhor, da tua casa, eu vim em paz. Senhor, cala a boca desse leão. Derruba esse leão, Senhor, em nome de Jesus. A minha oração foi assim, irmãs. Quando ele veio do banheiro, ele já veio tirando a roupa e disse, minha filha, eu vou dormir. Eu vou me aquietar e eu vou dormir. Calma, glória a Deus. Eu fui tirando a roupa dele, ajeitei ele no quarto, liguei o ventilador, apaguei a luz, não deixei o menino fazer zoada, porque ele dormia a noite toda lá. Aí dobrei meu joelho e fui agradecer. Só um pouquinho para os irmãos entenderem da minha luta, só um comecinho. E foi aí eu orando, muitos irmãos orando. Crente não podia ir na minha casa, porque quando ia dizer que os crentes iam roubar ele, iam roubar a casa dele, irmãs, era guerra. E eu passava o mês todinho de campanha de oração, luta atrás de luta, luta atrás de luta. Jesus salva, Senhor, entra no coração desse homem, quebra este coração endurecido. Jesus, faz a obra. Pai querido, tu tem promessa na minha vida, faz na vida deste homem, muda a situação, muda a história, Espírito Santo. Um dia ele bebeu, um homem quase matou ele passou uns dias sem beber. Quando foi neste dia, eu pedi para ele fazer um culto lá em casa, e ele permitiu. Nesse dia os irmãos foram, e lá nesse dia ele aceitou Jesus. Um culto feito lá na nossa casa. E a partir daí eu já comecei a ver o Senhor trabalhando na vida dele. O Senhor trabalhando na vida dele. Aí ele começou a ir comigo para a igreja. Aí ele começou a ir comigo, devagarinho, ia com toda a paciência. Depois passou nos tempos, se batizou, desceu as águas, e hoje está aí andando comigo. Sabe, irmãos? A guerra acaba, não acaba não. Nesses anos atrás, 9 anos atrás, ele teve um filho fora do casamento com uma mulher. Nós chegamos a se separar, foi um reboliço, essa mulher me infernizou. Meu Jesus, é guerra em cima de guerra. Vida de crente é assim. E irmãos, quando foi o ano passado, estava tudo preparado, irmão, para me se divorciar dele. Porque eu aceitei, eu perdoei, mas aí o filho é lá longe, lá no estado do Maranhão, ficou para lá, ele para cá. Só que quando foi o ano passado, esse menino inventou de vir para cá. Irmã, começou uma tristeza tão grande no meu coração. E eu comecei a orar, de Jesus, eu vou me posicionar. E eu vou orar e vou buscar, Senhor, e eu quero te pedir que o Senhor não permita. Porque se o Senhor permitir, Jesus, eu vou separar dele. Dessa vez eu vou botar para frente. Quem vai para trás, quem vai atrás das coisas sou eu, Senhor. Quem vai atrás do divórcio é eu. Eu vou correr atrás de tudo. Fui atrás de advogado, irmãs, porque ele tinha decidido que ia trazer. E ficou o ano todinho de guerra entre eu e ele. Irmãs, pensa na luta. Congresso na igreja, eu ministrava, eu posicionada, e ninguém sabia das minhas guerras. E eu me posicionei nas madrugadas. Eu tenho meu caderno de oração, de campanha de oração. O Senhor me direcionando, eu orando. Pedi oração aos pastores, pedi oração para minha mãe, para minha irmã de confiança. E todos orando no mesmo sentido.
Quando chega dezembro, ele foi buscar o menino. Aí eu falei para ele, olha, pronto, vai. Pronto, quando você chegar, nós vamos marcar o divórcio. Foi buscar o menino, deixou na casa dos pais dele. E eu fiquei para cá. Irmãs, ficou um clima tão chato dentro da minha casa. Todo dia eu chorava. Todo dia aquilo me doía, porque isso daí me maltratou muito. Porque ele já tem 9 anos, a criança. E o pastor, minha irmã, percebeu. Eu disse, pastor, já pensei, eu vou me divorciar. Eu não aguento essa situação. É uma humilhação. É uma humilhação que só sabe quem vive e quem passa. Irmãs, e eu orei tanto. E eu comecei a questionar o Senhor. Jesus, eu te busquei. Eu jejuei. Eu paguei o preço. Eu guerriei, Jesus. E o Senhor permitiu esta criança vir. Senhor, por quê? Eu não vou mais orar. Porque eu orei e o Senhor não ouviu. Fiquei questionando. Aí Jesus, como ele é maravilhoso, né? Como esse Deus ele é lindo, precioso, cheiroso. Um dia ele me chamou no vem cá, só nós dois, sabe? Aí o Senhor começou a falar comigo. Aí disse, olha, tu prega, tu me adora, tu trabalha para mim, mas tem uma coisa dentro de você que eu quero tirar. Aí eu disse, o que é, Jesus? Pode dizer. Aí nós dois no secreto, o Senhor foi e disse, tu tem que liberar perdão. Tu precisa arrancar esta pedra. Aí o Senhor foi e me levou lá pro livro lá de João, quando Lázaro foi morto, que Jesus chega lá, né? A Jesus pega e dá uma ordem, tira a pedra. E eu tinha essa pedra, irmãs, para tirar dentro de mim. Eu orei tanto, pedindo, focada só naquilo, e se esqueci de orar por mim, para saber também o que precisava ser mudado em mim. Porque às vezes nós focamos no problema, na situação, só naquilo. Mas e eu também, Senhor, faz em mim primeiro, para depois ser lá. Irmãs, Jesus fez uma obra tão linda na minha vida. O Senhor nesse dia quebrou a pedra no meu coração, que se chamava falta de perdão. Irmãs, meu marido já estava dormindo em quarto separado, saiu do quarto, levou as roupas para o quarto vizinho, e aquilo estava me machucando, porque no fundo eu não queria me separar dele, nem ele de mim, porque é 30 anos que a gente vai fazer de casamento, com mais 5, que foi 2 de namoro e 3 de noivado, 35 anos. Uma vida feita, uma família construída. Nós estamos recebendo as bênçãos do céu. E a pessoa desistia assim. E aí o Senhor começou a me fazer olhar para o outro lado. E aí meu esposo, depois desses anos todos, irmãs, sem beber, sem sair, teve um dia que ele saiu e foi beber. Olha só como é que o inimigo faz quando ele quer destruir uma casa. Olha o que é que o Filisteu faz quando ele quer entrar para roubar o que é nosso. E nesse período o Senhor já estava trabalhando. Foi 2, 3 dias, irmãs, não precisou de muito para o Senhor trabalhar em mim. E ele voltou, foi beber, ficou a noite fora de casa. E eu comecei a orar para Jesus trazer ele para casa. O Senhor trouxe ele para casa, ele foi dormir. Quando foi, irmãs, no outro dia, ele entrou lá dentro do nosso quarto. E aí ele veio me pedir perdão. Coisa que ele nunca pediu nem desculpa. Ele veio pedir perdão. E aí eu vi, irmãos, o Senhor sentou entre eu e ele, quebrou esta pedra entre eu e ele veio me pedir perdão. Eu perdoei ele e também pedi perdão. E pedi perdão. Digo, olha, eu te perdoo. Se sinta perdoado em nome de Jesus Cristo e me perdoe. Porque se o Senhor tivesse me mostrado isso, teria evitado muita coisa. E aí em seguida teve o aniversário da minha filha mais velha. Mandei fazer um bolinho para ela.
que estava na casa dos avós, ele queria ir para a casa do pai. E aí o Senhor trabalhou assim no meu coração e eu fiquei obedecendo as vozes que o Senhor estava me dando. O Senhor vai me direcionando. O Senhor disse: chama, convida. Aí eu disse: leva ele. Aí meu esposo disse: não, você está doido? Eu digo: não, leva, desce para lá, leva ele. Quando eu cheguei lá, ficou todo mundo com medo, porque eu era meio brava nesse assunto aí. Todo mundo tinha medo de receber o menino, os meus filhos casaram. Ninguém queria receber ele para não me magoar. E minha filha ficou sem entender, ninguém ficou sem entender. Aí quando eu cheguei lá, foi eu que mandei. Quando eu vi este menino, irmãs, que eu olhei para ele, eu dei um abraço nele, eu coloquei a minha mão na cabeça dele, porque antes o Senhor tinha me falado na palavra: e se ele for um Jefité da vida, ore por ele. E aquilo ficou martelando. E se ele for um homem de Deus lá na frente, e eu não fiz parte disso, com as palavras que eu já lancei na vida dele, com orações que eu já tinha feito, mas que para a glória de Deus o Senhor não ouviu, irmãs. Sabe o filme que passou na minha cabeça? Aí eu estendi a mão sobre ele. Aí eu disse assim: Deus te abençoe, Deus te guarde, e que toda palavra que eu lancei um dia sobre a tua vida caia por terra agora. Você vai ser um homem de Deus. Eu profetizo na tua vida que você será um homem de Deus. Ele sem entender nada, uma criança. Aí meu esposo chegou de lá pra cá e disse: olha, essa daí é minha esposa. Aí ele disse: é pai? É. E eu abracei ele. Irmãs, creia, neste momento todos que estavam lá na reunião, na casa da minha filha, disseram que o meu rosto estava brilhando igual o rosto de Moisés. Estava resplandecendo no aniversário da minha filha. Irmãs, me deu uma alegria tão grande no meu coração. E eu fiquei salteando de alegria. Jesus, obrigado, porque o Senhor quebrou esta pedra dentro de mim e me fez liberar perdão na vida desta criança que não tem culpa nenhuma, Senhor. E a partir daí, irmãs, eu peguei e disse ao meu marido: traga ele pra cá. Aí meu marido trouxe ele. E ele com medo, porque disseram muitas coisas pra ele. Disseram que eu ia matar ele. E ele tinha medo de mim. Aí eu disse: Senhor, eu vou fazer tudo ao contrário. E aí eu abracei ele, eu disse: sinta em casa, seja bem-vindo. E o que é que você quer comer? A gente deu um quartinho pra ele, organizar as roupas, fazer as comidinhas dele. E quando foi para deixar ele lá no Maranhão, fui mais meu esposo. Eu disse: não quer ir comigo? Nem vou. Fui deixar ele até em casa. Ele não queria nem ir mais embora. Ele gostou tanto da minha casa, de mim, que ele não queria mais ir embora. Era tia pra lá e tia pra cá. E eu fui deixar ele lá, irmãs. Não permita, minhas irmãs, que filisteu venha semear naquilo que o Senhor te deu. Peça a direção do Espírito Santo. Eu não sei qual é a pedra que o Senhor precisa arrancar. Eu não sei o que é que o Senhor precisa fazer contigo para que você venha entender ou ouvir. Às vezes você pode ter orado e não chegado. Mas vamos passar para o outro lado da história. Vamos ver se não tem que mudar a direção da oração. Vamos ver se não é a estratégia que tem que ser mudada para que o Senhor entre em ação e te dê a vitória. Não permita que
que o Senhor te deu, mas que serão bênção do Senhor para ele. Comece a consagrar ele. Comece a ofertar no coração do teu filho, na presença do Senhor. Mude a estratégia de oração. Pega isto aqui, ó. Pega isto aqui, ó, e vai para a guerra. A nossa guerra está aqui, ó. A direção está aqui, ó. Só basta nós pegar e ler e ir adiante dela com ela na mão. E tu vai ver Satanás correndo da tua casa, no meio dos teus. Começa a mudar. Eu convido você de pé para nós estar orando nesta noite. Aleluia. É Bíblia na mão e inimigo no chão. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Ganhe tempo com o teu Deus. Pegue e invista seu tempo para o Senhor. Tire tempo com o Senhor, que Ele vai começar a te dar estratégias. Como você deve orar, como você deve buscar, como você deve se comportar diante de algumas situações adversas que às vezes o inimigo lança. E às vezes nós ficamos perdidas. Mas o Senhor tem a direção aqui, na palavra dele. Ele vai fazer com você igual fez na vida de Eleazar. Uma mulher valente, um homem valente, que não desiste do seu pedaço de terra, que vai lutar até o fim. Ainda que você venha cansar, o Senhor vai sustentar o teu braço, porque Ele é a força, Ele é a fortaleza do crente. A nossa força não vem de ar nem de bem nem de ser, vem do céu. E quando o Senhor dá ordem aos anjos dele, Ele envia, Ele dá ordem, irmãos. Ele vai na nossa frente guerreando. A peleja nem é minha nem é tua, é do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não tenha medo não, vá para cima. Pegue a palavra e vá para cima, vá para cima. Não desista. Pegue a tua Bíblia nessa noite. Pega a tua Bíblia. Aonde é a direção da tua casa? Você vai estender a tua Bíblia em direção do teu lar nesta noite. E você vai profetizar. Você vai profetizar na tua casa, em nome de Jesus. Porque a tua casa é do Senhor. A tua família é do Senhor. O teu casamento é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. O teu trabalho é do Senhor. O teu espírito é do Senhor. É tudo dele. Tudo pertence a Ele. Então você vai orar nessa noite. E você vai profetizar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, poderoso de Israel, Tu és o Deus santo. Tu és o Deus que não perde batalha, Senhor. Tu és o nosso
desista do que é teu. Não desista da tua família. Não desista do teu lar. Não desista das tuas bênçãos. O que é teu é teu. Tem dono. E o dono é Jesus de Nazaré. Ele é o dono dos teus. Não desista do que é teu. Não desista. Não desista de orar. Não desista de buscar. Porque o Deus que peleja na guerra vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Receba do Senhor esta palavra de bênção para a tua vida. E volte para casa meditando nesta palavra e não desista. Em nome de Jesus, eu agradeço minha rica oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um das irmãs que vieram nessa noite. Que Deus venha abençoar cada uma. Aleluia. Que Deus venha abençoar a pastora nessa noite. Que Deus conceda o desejo do coração. Deus venha abençoar nessa noite cada um, né? Eu convido aqui o pastor para terminar o trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra maravilhosa, irmão, que veio no coração de Deus. Deus usa a serva dele. Aleluia. Que Deus continue abençoando essa serva dele, continue abençoando o lar dela, a família dela, né? Os parentes dela, e que Deus venha abençoar cada um de nós nessa noite. Eu não tenho nem palavra para agradecer o nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e continua fazendo, porque é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode. Eu vou passar o trabalho aqui com o